foi dado por um tema assim que é até um pouco provocativo, né? A ideia é o tema provocativo, né? Será que tratamento hoje com antibiótico terapia para esse tipo de problema é uma batalha realmente perdida? Então, para a gente poder responder essas questões, é necessário que algumas questões ao verdinho, né? Que passa para frente, que a gente possa primeiro colocar pontuar algumas questões importantes relacionadas ao tratamento de ferida, né? O antibiótico ajuda, é fundamental quando necessário, mas a gente também não pode esquecer de outras questões que são fundamentais. Eu trouxe aqui algumas diretrizes brasileiras, né, de um grupo de especialistas e infectologistas que se reuniram no ano de 2011 para discutir justamente essa questão. Quais seriam os benefícios, qual seria a conduta mais adequada, mais correta para tratamento de infecções relacionadas a tecidos e pele de partes moles, né? Então, assim, eu resumi isso aí, mostrando, na verdade, assim, em termos de evidência nível A, né, o que a gente tem hoje em dia para controle desse tipo de infecção é basicamente o controle da glicemia, né, e o tratamento com antibiótico terapia adequada, sempre buscando contemplar dois micro-organismos que vocês vão ver posteriormente que eu vou apresentar, eles vão estar presentes em todos os tipos de infecção, e esses não podem ser esquecidos. Outras questões também, que embora não tenham evidências muito elevadas, mas que são muito importantes, seriam a educação, quer dizer, o aconselhamento do paciente, né? O auxílio que isso dá, o acompanhamento pela equipe multidisciplinar é fundamental, né? A avaliação dessas úlceras do ponto de vista vascular, neurológico, eu acho que já foi abordado aqui dentro desse evento, né? E o questionamento em relação à necessidade ou não do uso de antibiótico, às vezes, a gente que trabalha assim, muitas vezes próximo do colega que é cirurgião vascular, que é um angiologista, muitas vezes ele, até pela necessidade de querer ver a cura do paciente, ele muitas vezes utiliza desnecessariamente o antibiótico, outras vezes até demasiadamente, outras vezes até minimamente. Então a gente vai ter que moderar isso daí. Esse é o que é o grande desafio para que a gente não tenha essa batalha perdida, né? E por fim, a gente controlar e tratar as comorbidades que o paciente possa apresentar. Então, assim, quando você classifica as infecções desse ponto de vista, né, da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas e nós temos, então, vários tipos de infecção, e isso vai ser tipo importante, porque ele vai definir o antibiótico que você vai escolher. Então, quando você tem uma ferida sem infecção ou inflamação, que é essa primeira abordagem aqui, elas geralmente não são infectadas, né, e você não vai utilizar antibiótico. Quando você tem 2 ou mais sinais de inflamação ou processo inflamatório com menos de 2 centímetros da ferida, né, limitado àquele tecido de pele ou abaixo da pele, no tecido subcutâneo, a gente vai classificá-la como uma leve. Isso vai ajudar a gente a definir uma conduta em termos de antibiótico. Conforme aquilo vai aprofundando e vai comprometendo órgãos de tecidos mais profundos, né, até chegar à articulação, tendão e osso, né, ela já leva um comprometimento de moderação. Isso já envolve uma outra conduta terapêutica antimicrobiana diferenciada. E, por fim, quando o paciente já apresenta sinais claros, né, de síndrome inflamatória sistêmica ou de sepsis, que é um quadro grave. Então, pelo tipo de lesão, aqui, como eu mostrei para vocês, o estafilococcus e os streptococcus, se vocês observarem todos os quadrinhos, eles vão estar presentes em todos. Mas, pelo tipo de lesão, o antibiótico, a bactéria, na verdade, ela vai ou não prevalecer. Então, naquelas feridas mais simples, superficiais, sem lesão, somente com a presença de celulite, o que nós vamos procurar contemplar são esses micro-organismos aqui, que é o estafilococcus, que são agentes relacionados mais a tegumento, né, streptococcus e estafilococcus, e algumas enterobactérias. Conforme a doença avança, ou seja, ela tem sinais de infecção, mas o paciente não usou previamente antibiótico, e isso é um ponto importante dentro da elaboração, como gostaria de mostrar depois, né, a possibilidade de contemplar outras bactérias ou as mesmas bactérias, mas já com perfil de resistência àqueles antibióticos comumente utilizados a nível ambulatorial, eles vão estar presentes, né? Tudo isso tem que ser muito pontuado na decisão da escolha do antimicrobiano. Pacientes que apresentam feridas crônicas, né, com sinais de infecção e uso prévio de antibiótico, a Pseudomonas aeruginosa ela já entra com uma certa prevalência, sem considerar outros micro-organismos, já, como eu falei, com perfil de resistência aos antimicrobianos mais comuns, né? Se há maceração, a presença da Pseudomonas é mais
incidente, né, mais incisivo aqui, né? Quando você usa antibióticos de amplo espectro, a presença do enterococos, da pseudomonas e outros mais se tornam importantes também, até a presença de fungos naquelas feridas mais profundas onde há necrose. Sim, a ferida crônica ela é uma ferida polimicrobiana, né? Então, como fazer? Isso aqui, eu acho que é uma coisa fundamental que a gente tem sempre que avaliar antes de pensar na possibilidade de iniciar uma antibiótico terapia e para a batalha não ser perdida. Então, sempre é necessário que se pesquise com o paciente, avalie com o paciente, se esse paciente usava previamente antibiótico. A gente sabe que é comum um paciente que tem uma ferida crônica dessa, orientado a usar antibiótico de uma forma contínua, de um tempo prolongado. E isso facilita a seleção de micro-organismos e vai expressar micro-organismos que não vão responder àqueles antibióticos que a gente costuma utilizar. Tá? Olhar a precedência do paciente também é muito importante. Por quê? Hoje em dia você tem, conforme a medicina avança, né, o paciente vai envelhecendo, a gente vai tendo que lançar a mão de determinados recursos para aumentar a sobrevida deles. Então, são pacientes manipulados, são pacientes que já estão em terapia renal substitutiva, fazendo diálise, são pacientes que às vezes são institucionalizados em casa de apoio, são pacientes que são manipulados em casa por cuidadores, enfim. Isso também ajuda a gente a raciocinar na escolha do antimicrobiano. Muitas vezes o paciente ele tem histórias repetidas de internação em ambientes hospitalares ou unidades de saúde, e esses ambientes eles acabam favorecendo a colonização de micro-organismos multiresistentes. Então é importante a gente ter a percepção se esse paciente é ou não colonizado por esses micro-organismos na pele, porque isso vai definir a conduta mais adequada para a gente traçar. Tá? A cultura do material é fundamental. Né? Apesar de que haja evidência de você utilizar empiricamente antimicrobiano, é necessário que a gente possa direcionar a conduta da gente para um tratamento guiado pela cultura e o antibiograma. Tá? Então, concluindo que esse esquema vai depender do que se utilizou anteriormente, em termos de antibiótico, qual é o nível de gravidade, que eu já apresentei para vocês, o tempo que esse paciente ficou internado, se ele sofreu procedimentos invasivos e se ele tem alguma coisa que evidencia a presença de micro-organismo multiresistente. A questão do micro-organismo multiresistente, eu volto a dizer, é um problema para todos nós hoje em dia. Né? Quem lida com esse tipo de paciente sabe que é um grande problema. E a multiresistência ela é produto de 4 elementos importantes que a gente tem. A bactéria, né? Porque a bactéria cada vez mais ela tenta sobreviver, ela busca criar formas de sobrevivência, o mecanismo natural, da seleção natural da vida. Então, conforme ela cria esses mecanismos, ela vai expressando mais dificuldade para você iniciar antimicrobianos adequados para ela. Né? Os fatores relacionados ao paciente também, a gente sabe que a população está envelhecendo, e que as doenças crônicas, as nefropatias, pneumopatias, vasculopatias, doenças autoimunes, né, vão apresentando e, consequentemente, o sistema imunológico das pessoas vai ficando mais comprometido. Isso também ajuda. O uso de antimicrobianos, né, e usar antimicrobianos hoje em dia, antibiótico, não é saber o antibiótico da hora. A gente tem que tirar aquela ideia assim de ter aquela formulinha mágica, né, tirar do bolso aquela receita repetitiva de antibiótico. Isso não é bom. Né? Então, a gente tem que saber não só a dose, que hoje em dia se fala, mas conhecer qual é o antibiótico que melhor penetra no local onde a gente quer tratar, no caso, a questão da pele, partes moles, né, e tecidos mais profundos, o tempo em que você vai utilizar aquele antimicrobiano, o espectro que aquele antibiótico vai trazer e a concentração no tecido que ele vai trazer. Né? Hoje em dia a gente enfrenta um problema muito grave, que é essa questão dos antimicrobianos a nível mundial. Esse Dr. David Livermore, que é um inglês, ele coloca ele também faz uma provocação, né? E ele lança um artigo em 2009 questionando exatamente isso. Até que ponto, então chegamos na era do intratável, alcançamos essa era intratável. Por quê? Porque esses micro-organismos, o MRSA, que agora já está na comunidade, né? Então ele já frequenta a comunidade, que era um micro-organismo hospitalar. Então, vamos conviver com isso daqui a alguns anos e vamos ter que usar armas para destruir isso. O MRSA hospitalar, as bactérias intestinais que produzem enzimas que inativam uma boa parte dos antimicrobianos e que nos restam somente alguns poucos, como os carbapenêmicos, a pseudomonas que cria
4, 5, 6 mecanismos de resistência, que muitas vezes só sobra 1 ou 2 antibióticos para você usar, o Acinetobacter, os enterococos, né, que nós não temos aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo é muito intenso essa prevalência, e que nos sobram pouquíssimos antimicrobianos para a gente escolher tratar. Então, esse aqui é o grande desafio que talvez essa batalha vá ser perdida. Então, para a gente poder otimizar esse tipo de coisa, é fundamental que a gente tenha o quê? O isolamento do micro-organismo, que a gente possa tentar se aproximar ao máximo possível do micro-organismo que tem a maior prevalência dentro daquela questão. Como esses pacientes muitas vezes são colonizados, né, é fundamental que você possa processar essa limpeza da ferida, né, antes de você fazer coleta de material, retirar aquele excedente de micro-organismo colonizante ali. Então, essa é uma recomendação da própria diretriz da Sociedade de Infectologia do Brasil, né, que pede que esse material seja processado com soro estéril, compressa, retirando todo o material desvitalizado de secreções, para que minimizasse a colonização de micro-organismos superficiais, que haja uma paramentação adequada, seguindo as recomendações que fossem traçadas dentro da instituição e que esse material seja idealmente coletado antes da antibiótico terapia. Okay? Então, muitas vezes, o que acontece nesses materiais? Né? Você colhe o material, muitas vezes em centro cirúrgico, né? E ali você está em campo, você está trabalhando ali, você colhe os materiais, imediatamente você coloca em solução salina, mas esse material fica ali, na bancada, e ele, na verdade, só vai ser conduzido para o laboratório para ser processado muito tempo depois, ou seja, depois que toda a cirurgia acabou, que a circulante ela vai, entrega o material, o laboratório vai lá buscar. Muitas vezes essa coleta de material, que é um material muito nobre, importante, ele não é conduzido ao laboratório em tempo adequado. Então, para a gente minimizar o risco de falso negativo no crescimento de materiais, que muitas vezes acontece, a gente lança a mão de alguns artifícios que eu acho que é interessante serem colocados para vocês. E seja colocar o fragmento de tecido que for coletado, ou os fragmentos de tecidos que forem coletados, em meio de enriquecimento. É um meio de cultura que alimenta a bactéria. Então, tranquilamente, isso aí, qualquer laboratório tem isso é de custo zero para o laboratório, mas ajuda bastante na gente ter resultados mais positivos, resultados com maior confiabilidade, vai facilitar na conduta. A gente faz muito isso em osteomielite. É muito comum a gente traçar isso em tecido ósseo, né? Mas qualquer tecido sólido, principalmente partes moles, a gente pode lançar mão disso também de uma forma bastante adequada. Então, assim, seja em úlcera superficial, seja em úlcera profunda, né, tendo ou não coleção, é recomendado que isso seja feito adequadamente. Se você tiver coleção, uma outra sugestão material que você vai coletar, aspirar esse material, né, e colocar dentro de um frasco de hemocultura. Isso ajuda também, porque aquele frasco ele tem um meio de enriquecimento que vai ajudar com que o micro-organismo, depois de um tempo de incubação, ele possa crescer adequadamente. Vamos abolir a ideia do SUAB. Tá? Então, essa é uma outra mensagem que eu queria deixar para vocês. A coleta do SUAB não é uma boa, tá? Porque, na verdade, você está coletando o que está ali é a colonização. Então, você vai guiar-se pelo caminho equivocado. Muitas vezes você não vai ter sucesso e aí a batalha vai estar perdida. Tá? Então, também não é uma boa colher SUAB e colocar em meio de enriquecimento como tiglicolato. Tá? A sensibilidade não é adequada e muitas vezes o que vai crescer ali são micro-organismos colonizantes. Então, em cima disso tudo que eu falei, quer dizer, dependendo do tipo de comprometimento que você tem, da ferida ser leve, moderada ou grave, né, e baseado em tudo que eu falei em relação à procedência do paciente, se o paciente é colonizado, se ele não é, hoje em dia a gente classifica as infecções como provenientes da comunidade, ou seja, aquele paciente que não tomou nenhum tipo de antibiótico, aquele paciente que não esteve internado nos últimos meses, aquele paciente que não vem de instituições de apoio, de casas de saúde, home care, que não estão tratados em casa por profissionais de saúde. Essas feridas a gente considera como realmente comunitárias. E a escolha terapêutica ela recai naqueles antimicrobianos classicamente recomendados por todos nós. Amoxicilina clavulanato, uma cefalosporina de primeira, isso é consenso em todos os locais.
Quando a infecção é relacionada à assistência à saúde, ou seja, está relacionado com todos aqueles elementos que eu já citei, aí começam as dificuldades, né? Se a ferida é leve, a gente vai considerar ou não a possibilidade de pseudomônio. Então, a escolha pode recair sobre esses dois antimicrobianos, que têm uma boa concentração no tecido apresentado, a moxifloxacina ou a ticarcilina associada ao ácido clavulânico, né? Quando a ferida é moderada, da comunidade, aí sim entraria aquela fórmula que eu vejo muito assim prescrito pelos colegas cirurgiões angiologistas, cirurgiões vasculares, que é a clindamicina com cipro. Eu vejo muito se repetir. E às vezes a gente fica lá interferindo, fala, olha, vamos classificar de outra forma. E isso é uma coisa que eu queria deixar também de mensagem, assim, não existe uma fórmula mágica, não. Vamos esquecer essa coisa de usar antibiótico de uma forma repetida, como se fosse um padrão. Então, assim, conforme a doença vai se tornando mais grave, e se ela tem ou não relação com assistência à saúde, a escolha do antimicrobiano ela vai ser de um espectro maior, porque vai visar buscar a contemplação dos micro-organismos multiresistentes, que são aqueles que, como eu já apresentei, têm tem menos escolhas de antibióticos para nós tratarmos. Então, nós vamos recair, aí, por fim, nos carbapenêmicos associados aos glicopeptídeos, que seria a vancomicina, ou teicoplanin, ou então dessa nova droga, que é a digeciclina, que tem uma excelente concentração em tecidos de pele e partes moles. Okay? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, não é muita coisa, para que essa batalha, porventura, não venha a se tornar perdida. Tá bom?